muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabras de Lampião. Estamos de volta com o terceiro e último episódio do podcast Cangaço na Serra, aqui em Serra Redonda. Estamos falando sobre a história do cangaço aqui do município de Serra Redonda, Agreste Paraibano. A gente conta um pouco, já contou no primeiro episódio, uma contextualização de como o cangaço chega na cidade. A gente fortaleceu isso com episódios históricos de fatos reais que dão um plano de fundo para toda essa história do cangaço. E a gente chega ao terceiro episódio com o enigma que nós deixamos no segundo episódio, que é a chacina das Três Irmãs e por que, por tanto tempo, não havia identificação e não se sabia onde elas foram enterradas. A família não queria que as pessoas soubessem que elas estavam enterradas ali, para não virar um algo espiritual, as pessoas fazerem promessa, como acontece em outros lugares, inclusive com túmulos de cangaceiros, que acontece também isso, as pessoas fazem promessa, ganham e tem aquilo como santo. Ou não, ou só se perdeu com o tempo e as pessoas não souberam mais onde estava, e que isso aguçou no historiador professor Dário Machado de ir atrás desse túmulo que estão as Três Irmãs. E a gente volta só para fazer uma linha do tempo. Elas foram assassinadas brutalmente, foram enterradas, e aí, como é, Dário, que você chega a essa procura? Eu também tenho uma parte nisso, já vou dizer a vocês, mas como é que aguçou em você de descobrir essa questão do túmulo? E Anderson, na verdade, eu vou até voltar um pouquinho para aquela questão do cair no esquecimento, né? Eu acho que nós somos agraciados por Deus por estar trazendo à tona a história de Serra Redonda em vários aspectos, entendeu? Porque assim, sabia-se de forma oral, muito vago, mas ninguém nunca teve interesse de dizer assim, vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Era um telefone sem fio, né? Exatamente. Vamos saber mais um pouquinho como é que é isso aqui, né? Pasme, mas o meu interesse maior só começou por conta das minhas pesquisas em jornais de época. Então, quando eu me deparo com o Diário de Pernambuco, em 1942, e relatando no texto o que aconteceu, minha memória voltou a anos atrás, quando minha mãe contava na mesa conversando, numa sala conversando. Então eu disse, meu Deus, é verdade a história. É verdade a história. Sim. Então, qual foi o aspecto que deu ênfase? Citou Gamileira. Gamileira nunca trocou o nome do local, o mesmo. Então, eu vou lá ver. E depois, esse povo foi enterrado. E aonde? As fontes orais, né? Exato, aonde? Porque Serra Redonda tem um cemitério de 1885. Não poderia estar em outro lugar, não ser nesse cemitério. Justamente. Não é? Então é aí que a gente começa a busca para saber aonde. E quando você diz, eu tenho parte nisso, realmente tem. Porque a memória do seu pai foi importante para reajustar o local. Porque antes disse para mim assim, Dário, eu pensei que era um túmulo que tinha no portão principal. Muita gente achava, né? Muita gente achava que era. Mas não era nem aquele grande, era o outro bem velhinho, que a gente chega abandonado falando. A gente vai comentar o porquê desse túmulo grande. Por que ele? E aí eu chego e digo, não, é esse. Eu mando, se eu não me engano, eu mando até uma foto para você. Aí antes eu conversa com o pai, e o pai dele diz assim, olha, eu era menino, e eu lembro que era pro lado direito, em tal canto e tal. Já nos ajudou mais. Sim. Né? Ou seja, a gente já tem um ângulo de outro lugar. Abriu novos horizontes. Exatamente. Juntamente com a colaboração também do Arnaldo, que hoje é o coveiro atual, que quem era o coveiro era o pai, e Arnaldo escutando ali gentilmente, como quem não quer nada, né? E ele depois pergunta ao pai dele. O pai dele era vivo, né? Em memória. Né? Seu Dida recentemente morreu há pouco, cerca de 2 meses. Exatamente. E seu Dida era vivo e ele tinha perguntado ao pai. E quando ele me vê saindo do cemitério outro dia, ele diz assim, ei, o túmulo não é aquele não. Pai me disse onde é que é. Quer ir lá? Eu disse, quero. A gente voltou. Que interessante. Eu tirei fotos do túmulo, né, para poder até imprimir, porque a minha intenção era o quê? Vou entrevistar o seu Dida.
E quando eu falar do túmulo, eu mostro logo a foto, para ajudar a memória dele. Só que ele tem uma memória espetacular. Quando eu vou, ele me mostrou o túmulo, quando eu vou conversar com o seu Dida pausadamente diz assim: olha, o lugar que as meninas estão enterradas é perto de um túmulo que tem um curralzinho. E eu tinha tirado a foto e por trás esse túmulo realmente tinha saída. Eu disse: é esse. Ele disse: esse mesmo. Que interessante. Não é isso? Aí daqui a pouco, a única lápide que tinha no túmulo era o nome Josué, 1943. Opa, uma aproximação de datas. Só que quem é Josué? E quem é essa família? Aí eu fui perguntar ao rapaz, né, ao Arnaldo. Ele disse: a família é de Campina Grande, mas já faz muito tempo que vieram aqui. Se agora tem que achar aonde está essa família. Mais um desafio. Mais um desafio. Por quê? Porque todo mundo tinha em mente que o túmulo era aquele, o maior que tem no cemitério. E eu só deduzo uma coisa. Primeiro, pela exuberância do túmulo. É o maior túmulo. A gente tem uma foto de décadas atrás que aquele túmulo já existia. Ele foi o primeiro. Então, ou seja, todo mundo, por conta do tamanho do túmulo e a exuberância do túmulo, imaginou as meninas do cangaço ali. Não sei como foi construída essa história. E elas são conhecidas assim mesmo, as meninas do cangaço. Do cangaço, é. Interessante até por isso. E aí, assim, quantas vezes antes, eu adolescente, assim, sei lá, 12, 13 anos, eu ia no cemitério, sempre gostei de ir em cemitério, não é de hoje. E quando eu ia, eu dizia assim, quando alguém estava perto de mim: ó, tem umas meninas aqui mortas que foi os cangaceiros que mataram. Eu mesmo dizia. Então, assim, começamos a costurar informação por informação até chegar na família. E tem outra questão também, se você chegar aí, é que quem gosta de fontes, tem gente que está nos escutando e gosta de fontes, né? Já citou aqui o Diário de Pernambuco. Para corroborar mais ainda com o que a gente está dizendo, a gente não parou também para perceber que elas tinham um irmão, né? Seu Geraldo. Ali era, deixa eu ver aqui, ele era primo delas, né? E que também, se a gente fosse pela lógica, quando a gente descobre o túmulo das meninas, a gente acaba entendendo que do lado está o primo delas. Então, talvez a gente não tenha se aberto a isso. Vamos procurar um do familiar para ele pode estar próximo. Tem aquela coisa também, né? Exato. E isso era uma dúvida até da família, porque um sobrinho delas tirou essa dúvida comigo essa semana. Dário, me diga uma coisa, o meu avô está enterrado aí? Eu disse: não, seu avô está enterrado próximo. Nas adjacências do túmulo estão primos, avô, avó, estão todos por ali próximo. E a das meninas ficou como se fosse algo realmente sagrado, que assim, esquecido, mais né? Ninguém, Foi as meninas, o Josué depois de um ano e pronto, mais ninguém. E a gente percebe também, Dário, que normalmente no final do ano, em 2 de novembro, que é o dia de finados, as famílias voltam, mesmo famílias de fora, voltam a Serra Redonda para naquela semana pintar seu túmulo, botar uma coroa de grinaldas, uma flor. Mas justamente o túmulo delas era como se fosse um túmulo abandonado, né? Isso. Então, mas aí você explica também que é porque a família morava em Campinas. Isso, né? A família morava em Campinas, só tinha agora o seu Josias velho, numa idade bem avançada, inclusive, segundo a informação da família, eles já tinham comprado até em um cemitério de Campina Grande, um local para futuramente e tal. Então, assim, não teve mais interesse, né? Não teve mais interesse. Antônio Silvino, em Campina Grande, é enterrado num túmulo que já é tido como visitas periódicas. Pessoas, estudiosos vão lá também. Em vários cemitérios por aí afora no Nordeste também tem essas visitas de historiadores, a cangaceiros. O Cangaço na Literatura, que é um portal do YouTube bem interessante, que mostra isso. E aí você tem a ideia, achamos o túmulo, né? Acha o túmulo, de trazer aquilo para o imaginário que era da população e elas agora olharem no túmulo e verem identificar de que forma, como é que você fez isso. Oi, antes, o interessante é que até parece que foi copiado pelo que eu vi, eu nunca vi isso. Foi a intuição mesmo, intuição de dizer assim, seria algo atraente dentro desse cemitério, historicamente falando, do ponto de vista turístico, seria algo interessante. Só que aí vem outra questão, como é que eu faço isso? Eu preciso de recursos. Então, automaticamente, eu fui à procura
da gestão pública e fui aceito com a proposta de dizer assim, estamos aqui com você, como você quiser fazer, a gente faz. Então aquilo ali já me... Interessante, já te deu um impulso. Claro, claro. Fazer história, escrever, não é só querer. Você tem que ter também aquisição econômica, senão não faz, senão não sai do lugar. Se não tiver incentivo, a gente não sai do lugar. Cabra de raça, quinto, fogueira, fumaça, não coincide pancada. Laranjeira, lua nova, Mourão, Moro, Maci, Jandaia, Laurindo, Batista, Gaia, Andorim, Mão Lavada. Dar assim uma pergunta que ficou aqui na minha cabeça. Quando você disse que encontrou o túmulo das meninas, você se baseou por pistas, né, por algumas coisas, e você encontrou o nome de um dos irmãos chamado Josué, que tinha falecido em 1943, um ano após a chacina das meninas. E como assim? Ele era muito velho? Como é que foi isso? Tudo isso. Como assim, um ano depois, um irmão foi enterrado? Explica isso. Sua pergunta é interessante. Eu só vou costurar, então, até como eu chego, de fato, ao túmulo, a última veracidade, dizer assim, é esse, de fato. E depois de contar isso aí. Tudo vai convergindo para que as coisas aconteçam. Eu lembrei de um colega do meu pai, que tinha o seu pai, hoje com 100 anos, o seu Nil, escritor. Ele tinha uma certa aproximação com essa família do cangaço, porque a esposa era prima. Entrei em contato com esse professor. Ele me levou para uma entrevista. Dessa entrevista, que é o que eu acho mais massa na nossa conversa, que a galera até hoje teme falar algumas coisas. Então eu já mostrei que eu sabia da história completa. Então ele ficou mais à vontade para conversar. E ele disse assim, inclusive tem o irmão dela que é vivo em Campina Grande. Ah, como assim? Você quer ir lá? Eu disse, bora. Então de primeira feita a gente não foi exibido. Acho que talvez, desconfiança, nunca viu a pessoa e tal. Mas depois a gente foi muito bem recebido pela família, muito bem mesmo. Eu mando até um abraço aí para o José Velho, gente muito boa. Então a partir daí a veracidade que o túmulo de fato era um deles chegou. Certo. Mas quem é Josué? Josué é um dos irmãos que está no momento da chacina, um menino novo, mas que ficou louco depois que as irmãs morreram. Inclusive a escutar vozes vindo da mata chamando ele, as irmãs chamando ele. A sanidade mental acabou ali, né? Acabou ali. Você sabe dizer qual era a idade dele? Não sei precisamente, mas ele era novo, viu, John? Ele era novo. Ele não tinha 50 anos, não. Porque ele era mais novo do que elas. Elas estavam em idade, eu acho que o menino tinha uns 12 anos, vamos colocar assim. Sabe por quê? Vem a minha memória aqui. Porque as meninas ainda estavam para casar. Eram novas demais. Imagina ele, que era antes delas. Ou melhor, depois delas. Entendeu? Então, logo depois, esse menino morre, um ano depois. E ele é enterrado lá, o Josué. Mas me intriga muito ainda essa questão de ter o nome de Josué e não ter das 3 irmãs. É uma coisa que a gente fica... Mas eu justifico para você. Eu vou tirar essa intriga da sua mente. Na época que as meninas foram enterradas, o costume ainda não era a construção de túmulos. As pessoas eram enterradas no chão batido. Certo? Então as meninas, elas foram enterradas em chão batido e depois é que vai ser construído um túmulo e aí fica lá o nome apenas de Josué. Ficava, Porque agora tem o nome delas. E agora não só tem o nome delas, o túmulo foi todo reformado com o apoio do poder público municipal, com a sua observância, com a sua orientação. O túmulo hoje foi praticamente inaugurado antes do finados. Dia do finados, No dia 2 de novembro de 2022. E a gente percebeu, e John também estava lá presente, o quanto a população visitou o túmulo a partir dessa reforma que deu visibilidade, né, John? Interessante é que existia essa história no imaginário da população, as pessoas tinham até uma ideia errada de onde era esse túmulo, e quando a gestão pública faz essa reforma toda,
né, com a ajuda de todas as suas pesquisas, Dário, as pessoas começam a formalizar, idealizar e ver realmente o túmulo onde estão enterradas as 3 irmãs. Então, as pessoas ficam curiosas, querem até tirar foto, querem mostrar para parentes, para amigos, e essa história tem veracidade. Essa história realmente ela aconteceu e não é apenas uma lenda ou uma história que um antigo conta, né? Exatamente. Eu acho que o desafio maior daquele dia, do dia 2 de novembro, foi desmistificar que o túmulo não era aquele grande. Né? Porque as pessoas chegavam e diziam, não, mas não é essa. A gente aprendeu que era. Não, mas não é. Né? Mas como? Não é. Cientificamente comprovado, não é. Então, é aquela coisa, é a fonte, é o fato. É o né? fato, exato. E a gente, nesse podcast, a intenção é justamente trazer luz mais ainda para aquelas pessoas que estão conhecendo agora essa história, ou aquelas pessoas que viram o túmulo e acabam complementando com o podcast, e a importância dele é essa. Então achamos o túmulo das meninas e materializamos a história do cangaço. Exatamente. E o interessante é que uma história puxa a outra. Eu acho que nós tivemos ali uma visita de umas 1000 pessoas durante o dia. Muita gente. Era muita gente. Curiosa e com razão, né? E o interessante, Johnny ele pode lembrar essa cena aqui, tá bem nítida, que na hora que chegou o rapaz, ele tava comigo lá na hora. E a gente acabou descobrindo mais sobre também o cangaceiro. É verdade. Porque a família do cangaceiro também veio visitar o túmulo. E aí eles traziam a sua história. Qual era a sua história? De desculpa, de tal? Não. O outro lado da O moeda. outro lado da moeda dizendo assim, nós sofremos muito com isso. Inclusive, antes, hoje na cidade de Serra Redonda, tem parentes que não tocam nesse assunto ainda. Isso virou algo tão místico, tão forte para eles, que eles não tocam nesse assunto. Verdade. E outra, recebemos até convites de quê? Sabemos agora que um dos filhos do cangaceiro ainda está vivo e querem que a gente entreviste. Eu só vou interligando uma coisa com a outra pelo costume na área historiográfica. Daqui a pouco a gente consegue o túmulo também do próprio cangaceiro. Olha, pois é. E assim a gente encerra toda essa trilogia, essa história do cangaço de Serra Redonda. Não encerra de fato, né? Esse é o primeiro podcast com esses 3 episódios, mas a gente vai trazer, se Deus quiser, em outra oportunidade, mais episódios sobre o cangaço Serra Redonda e a parte do cangaceiro, que é muito importante falar. No jornalismo a gente tem que escutar as 2 partes, né? Verdade. Então vamos fazer isso. Johnny, muito obrigado. Eu agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui retratando esse fato que por muito tempo foi apenas uma história, né? Foi apenas um telefone sem fio. E hoje, de fato, nós temos toda a veracidade desse episódio, então é muito importante esse podcast. Obrigado, Dário. E antes eu também agradeço, né? De coração, acho que isso é fazer história, né? Isso é chegar lá nos recantos da UEPB com a nossa história. Isso é orgulho pra gente. Enquanto estivermos por aqui, iremos dar nossa colaboração para a Serra Redonda. Porque um dia queremos também ser história. Pois é. Esse foi o podcast Cangaço na Serra, que faz parte do curso de jornalismo da UEPB, na disciplina de estágio obrigatório, sobre a orientação do professor Raul, na etapa de rádio, né? Quero agradecer a todos pela audiência e a gente volta, já a gente volta. Fica por aí ligadinhos no podcast Cangaço na Serra. Muito obrigado a todos. Por nome dos cabras de Lampião. Virgulino Lampião, famoso rei do cangaço, pega